É. Olá, bem-vindo a mais um episódio do DevHoops. Eu sou o DevHoops e hoje eu vou falar sobre um programa muito útil para vocês, para quem usa Linux, ok? Que não é o OBS que está atrás de mim aqui, mas é todo o Tiling Window Manager que eu estou utilizando agora, que particularmente pode ser um pouco meio chato para quem já está um pouco mais por dentro de Linux e assim por diante, mas no caso eu estou falando a respeito do DWM, ok? O DWM, para mim, ele tem sido um dos Tiling Window Managers que, para mim, é muito bom, porque ele me faz me sentir no controle total, mesmo não tendo, ok? E o DWM, ele tem funcionado tão bem para mim, mas tão bem, que eu tenho praticamente negligenciado o Wayland nesses últimos, acho que 2 meses, que eu queria realmente ver como que é no passado utilizar o tiling, porque até os últimos, acho que eu quero dizer, os últimos 2 anos, eu tenho visto muita coisa de Wayland pra frente, todo mundo recomendando que eu deveria não utilizar X, porque o X11 está muito deprecated e não funciona mais. E pronto, é a coisa normal que a evolução da tecnologia vai acontecendo. Mas ao mesmo tempo eu queria muito parar de utilizar sabe, começar a utilizar o Wayland muito mais do que eu estou usando hoje. Porque até hoje eu tenho minha configuração do Wayland e tudo mais. E eu investi muito tempo em comparação com o X dentro do Wayland para entender realmente como o Wayland funciona, os protocolos, os programas, os comandos e por diante. E, e é muito gratificante. Eu claramente não vou sair do Wayland tão cedo agora, especialmente no momento que eu tô, mas é muito legal de saber que o X ainda funciona. E, de novo, eu comecei a usar Linux ainda na época do X, que o X11 ainda é o que é. É a mesma ideia, ok? As coisas não vão mudar muito de uma versão para outra, porém o Wayland ele é muito mais minimalista do que o próprio X11 e prova-se muito bem com a quantidade imensa de tiling window managers que a gente tem, assim, é estúpido a quantidade de tiling window managers em X11 em comparação com o do Wayland. Mas hoje eu diria que o X11 ele ainda tem o seu lugar para máquinas tipo a minha, por exemplo, que sim, dá para usar o Wayland, só que exige muito esforço e Nvidia ainda não está funcionando muito bem no Wayland. Assim, funciona nas máquinas mais modernas, assim, se tem uma RTX, se tem qualquer uma das placas de 2000 para frente, então tu tá muito bem servido, tá sabendo? Mas pronto, se tu tem a minha configuração, que é uma MX230 laptop, assim, é mobile até, não é nem uma placa gráfica de desktop, então tu vai ter mais dificuldade, sabe? Porque, de novo, não tem suporte ainda naquele. E o Navu, os drivers Navu do NVIDIA também não tem e não são tão úteis e não dá pra fazer o que eu preciso fazer. Mas no X sim, no X eu tenho então os proprietary drivers, aqui dentro se eu quiser usar os NVIDIA settings eu consigo, que eu nunca usei, tá? Mas pra ser sincero, mas eu sempre uso como parâmetro o NVIDIA settings. Se o NVIDIA settings está funcionando, então quer dizer então que todo o resto está funcionando, porque eu estou usando proprietary drivers. De novo, não é um problema, eu não tenho muito questionamento filosófico da filosofia do Unix e de free software, porque eu tô mais pelo Tiling Window Manager, que pra mim é o que funciona mais. Hoje eu tenho o meu Tyler, é o Tiling Window Manager que eu uso mais, que agora é o DWM. Mas eu sempre gostei muito dos Dynamic Tilers, sabe? Dynamic Tiler. E basicamente ele tem a vantagem que ele automaticamente já faz as coisas pra mim. Eu não tenho que ficar adivinhando aonde que eu quero colocar as coisas. O DWM usa o Master Stack, que pra mim funciona muito bem. E eu não vejo nenhuma vantagem de trocar. No Hyperland ele tem outras versões e no Sway ele é um manual tiler, onde tu tem que escolher aonde tu vai cortar a tela. Eu acho isso um pouco desnecessário também, não vejo grande vantagem. O i3 ele também tem essa manual tiler, mas se tu for pro Sway ou se tu for pro Sway ou se tu for pro i3, tem um script que acho que é um bash script que ele automaticamente já faz o dynamic tiler dele. Que é uma patota, mas funciona, ok? É um script super simples, mas que é muito bacana que ele existe. E, de novo, Dynamic Tilers is the way to go. Mas pronto, se tu for começar a usar DWM, ou se tu for utilizar qualquer um Dynamic Tiler,
Tem o BSPWM também que eu gosto muito, mas o DWM ele tem uma grande vantagem também, que tu tem controle sobre ele. De novo, o BSPWM tu tem tanto controle quanto, e eu diria até que tu ganha até uma outra vantagem gigante. Opa, eu tô no lugar errado. Isso, pronto. No caso, se eu for nos configs do BSPWM, tu também vai se sentir bastante confortável com eles, tu tem conhecimento de scripting e tu gosta de ter controle total do que está acontecendo. No meu, eu tenho essa configuração super simples do BSPWM, que, de novo, não é nada muito caótico. Eu estou literalmente só configurando inicialmente para inicializar o daemon de inputs. No daemon de inputs eu começo removendo qualquer lemon bar que eu já tenha, e eu só começo a fazer uns simples ajustes e acabou. E no BSPWM, de novo, é super simples, sabe? Não tem muito o que mais tu fazer. Eu também coloquei até um negócio que é um som de inicialização dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, só para meu video, .dwm. Eu usei até o mesmo, que eu acho até engraçado. Lindo, sabe? Esse é o meu sonzinho de inicialização que eu tenho no meu computador. Eu também tenho o PyCon, começando nos dois, então não é esse o grande problema. E o meu Lemon Bar é ainda mais simples de todos, que é muito simples. Deixa eu ver se eu até. Deixa eu ver se eu. Deixa eu ver se eu consigo executar o meu Lemon Bar aqui. Acho que eu não consigo executar o Lemon Bar aqui. Então, deixa eu ver. Onde é que eu inicializei ele aqui? É aqui, ó. Então, deixa eu ver se dá certo. Acho que não vai. Não. Mas no caso, claramente também porque ele está tentando conectar o BSPWM e pronto, eu tô no DWM agora. Mas o Lemon Bar, ele também é um projeto muito bacana. Ele não poderia ser mais simples, certo? Porque o Lemon Bar, ele é, se eu não me salvo eu posso estar totalmente enganado, mas eu acho que o Polybar, ele é um superset do Lemon Bar. E, e pode ser também, porque basicamente o Polybar, ele é uma versão muito mais polida de qualquer barra que eu consiga fazer no Lemon Bar. Porque o Lemon Bar, ele basicamente só diz o quê? Faz qualquer coisa para sempre. E ele recebe um input que ele vai só guardar tudo que está no standard output. Então, o teu standard out, se tiver alguma coisa, vai aparecer ali dentro naquele momento. Então, basicamente, tu pode... Opa, será que eu matei meu PC? Não, eu não quero. Pronto, sai. É, mas o Lemon Bar ele é muito útil para muita coisa, ok? Principalmente para status bars. Mas eu acho que eu me lembro de ter visto alguém que fez um Conky-like Lemon Bar, que também ficou muito bacana. Eu acho que eu não vou encontrar uma referência dele, mas é muito bacana que ele existe. Mas o DWM, ele tem uma grande vantagem de novo, que é os config files dele, que não estão nem nos .configs, porque na verdade tu não precisa ter um config files, porque o que tu precisa ter na verdade é tu precisa ter só os makefiles, compilar, instalar e acabou. É por isso que o DWM para mim ele é tão inteligente, certo? É um projeto que tu não tem que ter configuração nenhuma se tu está totalmente satisfeito com ele, certo? E então tu tem que basicamente vir aqui no teu diretório do DWM e compilar o projeto, certo? Se tu está feliz com o que tu tem, tu não compila, mas se tu quer compilar alguma coisa, tu pode mudar ela dentro da configuração. Tu pode literalmente acessar como que o DWM funciona. Então, por exemplo, se eu quiser vim dwm.cin, tu pode então literalmente acessar todos os arquivos e mexer em qualquer coisa. Isso aqui é a implementação do DWM. E tu tem total liberdade de mudar o que você quiser, ok? E funciona muito bem. Claro que na prática, muita pouca gente vai de fato mexer nisso, mas é legal que exista. E tu pode de fato fazer. E eu já fiz algumas alterações também, não necessariamente no código aqui. Eu não considero atualizar patches como mudar código, porque atualizar patches tu já tá pegando o código que alguém já fez, então não é grande coisa. Pelo menos pra mim não. A não ser que tu tenha feito do zero aquela coisa ali, né? Então acaba por ser complexo. O único código que eu já fiz aqui foi o meu Emacs Shell, que eu basicamente só criei um shell script que diz, olha, pega o meu Emacs e faz um novo Emacs.
porque por algum motivo eu não consegui compilar e colocar isso dentro do meu config, que, by the way, esse aqui é o meu config hoje, que é um config muito simples. Eu só criei aqui então os meus tags, que são aqui em cima meus bichinhos, que são são os meus windows ou frames. Eu não sei como é que a gente chama isso no Videoland, na verdade. Eu tenho aqui uma única regra do Firefox. Essa regra é só para tipo, eu não quero nada em cima de título, nem nada de decoração, nem nada mesmo. E o que mais que eu tinha também que é interessante, esse aqui eu não mudei os layouts que vão ter. E aqui tem um negócio do Emacs que eu até removi, tá? Porque antes eu tinha que fazer, era o Emacs, e eu queria fazer Emacs Client com o Emacs Daemon, que seria então um pequeno servidor local, onde eu não tenho que ficar esperando que o Emacs carregue, porque o Emacs ele tem esse imenso problema de que ele é algo tão complexo que ele tem que carregar os seus config files. Isso tem um config muito large, muito grande que nem os meus. Demora um pouquinho, demora assim segundos, mas demoram igual. E é meio chato, tá? É bem chato. E daí então, se tu quiser fazer algo como, deixa eu só mostrar aqui, se tu fizer um Emacs Daemon, o servidor do Emacs ele vai estar rodando por trás dos panos e tu tem só aqui ligar um novo cliente. Então ele vai muito mais rápido. Porém, tem umas desvantagens. Uma delas é que configurar Emacs para daemon é diferente de configurar Emacs para servidores, servidor cliente ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a minha agenda aqui, eu tenho itens na minha agenda. Por acaso ela até tá até desatualizada, eu tenho que atualizar ela. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu encontrar o que ele tem que colocar aqui dentro. Ele sabe a data da agenda, mas não sabe o que colocar nela. É um picuinhas assim para nós, mas não é grande coisa. E funciona igual aqui. Eu tenho aqui o meu script, ele está funcionando tranquilo. E é tranquilo assim, é bem de boa. O único problema também que tem disso seria que memória, que é o que vai me levar para o meu próximo passo. E agora, o meu PC tem 16 gigas, não é grande problema, ok? Mas só gravando vídeo e mexendo no Google ou escrevendo qualquer coisa no Emacs vai te cobrar mais ou menos uns 3 gigas, ok? E de novo, não é grande coisa. Um desktop, o KDE Plasma, o Cosmic eu não sei na verdade, mas o Gnome não sei. O do Gnome, ele por default, hoje em idle, ele está consumindo mais ou menos uns 1 GB e meio, 2, o Plasma também, 1 GB e meio, 2. E basicamente não vai mudar muito disso. Já se a gente for utilizar aqui o DWM em idle, totalmente idle, sem nada, a gente está vendo mais ou menos uns 700 GB, 700 MB, bem tranquilo, ok? Não mais do que isso, não menos. E funciona muito bem, ok? Ele é bem eficiente, mas eu também concordo muito na ideia que, assim, que se tu tem um projeto desse tamanho e tu quer fazer algo eficiente, quer deixar teu PC legal, tu quer que as coisas aconteçam, sabe? Tu quer que tenha coisas executando, projetos executando. O melhor exemplo que eu dou é do BSPWM de novo, que o do BSPWM, em comparação com o DWM, ele é ainda mais leve, e mas ao mesmo tempo tu tem muito menos coisa acontecendo, ok? Não tem como dar erro se não executar nada, né? E basicamente para mim esse acabou por sendo um grande momento de DWM em comparação com o BSPWM, porque no BSPWM ele é muito mais simples do que o DWM, mas ele propõe muito menos, certo? Diferente de algo como o DWM. O DWM ele propõe muito mais, mas tu tem total responsabilidade, ok? Então é da tua parte configurá-la, da tua parte é, deixar tudo em ordem, não ter coisas assim que não funcionem. Os patches é o principal exemplo disso, onde um patch ele só vai conseguir ser executado se tu manteve o teu projeto bem. Então, uma pessoa ela fez ali uma configuração que tu gostou, tu pode copiar ela ou só pegar o patch e colocar. Se tu fizer só o patch, é melhor. Mas se tu não conseguir, é de tua responsabilidade fazer aquilo ali funcionar. E claro, acaba por não ser para qualquer um, e muita gente acaba por dizer que o DWM não é melhor do que os outros. Mas eu discordo, porque, né, se eu sei fazer e a ideia principal é que tu tenha total controle, não vejo por que não ter total controle. Mas, de novo, eu entendo que não é pra todo mundo, tem gente que não vai gostar, tem gente que não gosta de, sabe, ir lá dentro e mexer. Literalmente, eu comecei a usar Thailand Window Managers, porque eu queria uma nova experiência mais fácil, e daí eu acabei por utilizar esse outro projeto muito legal,
que é o Awesome Window Manager, que literalmente, ok, o Awesome Window Manager, ele é um fork do DWM, ok, só que com um super bloat em cima que é extraordinário, ok. Na minha opinião, o Awesome Window Manager, ele é o melhor Window Manager em X que existe, em Tile Window Manager que existe, claro, em comparação com qualquer outro. Ok? Não existe na minha experiência um que seja melhor do que ele. Tamanha quantidade de, tipo, abstrações que ele colocou em cima e que funcionam tão bem. E uma coisa legal que eu gosto muito é que ele tem tudo aqui nos screenshots dele, que a gente vai ver mais ou menos algumas ideias. Que aqui nós temos. Ah, ele mudou, que pena. Bom, mas a gente também tem a documentação. A documentação dele é tri boa, certo? Nós temos os man pages, que são muito bem descritos, que ele colocou assim e ficou lindo. E outra coisa também que eu gostei muito, que é onde é que ele tá, onde é que ele tá, que é a Lua API Documentation, que basicamente ele transformou todo o teu DWM, que era em versão C, ele colocou em Lua. E todo mundo sabe que Lua é a melhor coisa de sempre, desde a roda, ok? E é brasileira, let's go. E daí então, o Lua é uma linguagem tão boa de usar e tão fácil de implementar, que acaba por ser um no-brainer para qualquer projeto. E na minha opinião também, isso é meio que o futuro que o Linux acho que ele está seguindo, que a maioria das coisas que se são precisas de ter scripting em cima, terão alguma coisa de Lua. Desde, tipo, Tiling Window Managers, a ferramentas, a Game Engines e tudo mais. Eu, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu estou desenvolvendo agora minha, que é o meu Source Control. E o meu Source Control, uma das coisas mais importantes que eu precisava nela era os hooks, que o Git também tinha. Eu tô querendo meio que transformar aquilo ali, mas em Lua exclusivamente. Eu não quero que tenha bash, eu não quero custom tests, porque eu acho que custom tests, mesmo que sejam úteis e, tipo, tem mais flexibilidade para qualquer projeto, se tu utilizar uma linguagem e centralizar ela ali dentro, tem muito mais controle do que pode ser testado. Na minha opinião, por exemplo, se a gente quiser testar isso tudo em Lua, a gente pode só então criar um mini source scripting, que aquele source scripting é o que ele vai executar, e depois a gente pode colocar qualquer custom script. Seria o equivalente a ter um JSON que faça tudo para nós. Mas, né, não acho que seja tão útil porque eu tenho a minha experiência muito grande com o Premake e o Premake funciona bem, sabe? E ele é praticamente todo em Lua, a tua configuração, e funciona super bem. O Premake ele é só um criador de projetos, um gerador de projetos. E, de novo, é tudo Lua. Ele poderia ter escolhido feito em JSON ou não, mas com Lua tu ganha grandes vantagens que o Awesome tomou para deixar ainda melhor o DWM. Então, a minha experiência hoje com o DWM, eu não poderia estar mais feliz, certo? Porque, de novo, o DWM ele funciona muito bem e tem uma proposta de ser a melhor coisa para o developer, que tu tem total liberdade, tem total controle de tudo, plus tu ganha todas as funções tiling e tu tem total controle do que tu não quer também, certo? Porque uma das coisas que todo mundo acaba por achar no Windows, na minha opinião, que uma das coisas que pelo menos eu odiei do Windows 10 quando teve aquela última atualização deles, da última vez que eu usei, né? E que era a questão daqueles widgets estranhos que ficavam aqui embaixo. E esses widgets não tem noção, eu não tenho noção por que eles, não sei por quê. Essa é a palavra certa. Eu não sei o porquê que o Windows achou que, pá, eu realmente quero saber quanto que tá a Ibovespa ali embaixo e o clima por default, sabe? Não tem porquê. E eles têm um programa muito útil chamado os Windows Toys, que é os Windows Toys que, sabe, são scripts feitos para o Windows e são muito úteis também. Um exemplo maravilhoso que eu dou é que nos Windows Toys existe um Tyler, ok? E esse Tyler, ele é útil, ele é inspirado, se eu não me engano, no BSPWM, o que é muito bom, muito melhor do que o iTreat. E ele também tem o Master Stack Layout, que é muito útil para pessoas como eu, porque eu tenho esse layout que eu prefiro, principalmente no meu desenvolvimento. Mas isso é particular meu, nem todo mundo precisa gostar dela e tu pode utilizar o que tu quiser. Eu tenho um amigo meu que ele só utiliza o Fibonacci, que na minha opinião é muito hilário quando eu vejo o negócio dele girando assim. É engraçado que ele fica girando as telas deles também. E é de boa, é engraçado ver ele trabalhando. Mas o que eu tava falando mesmo agora que eu esqueci que. Acho que eu esqueci, não sei mais o que é.
Mas, no final das contas, o que importa é o que você gosta de usar. E o DWM, pra mim, ele funcionou muito bem por essa grande... Ah, é no caso que eu tava removendo as coisas. Lembrei. Então, basicamente, eu tenho a liberdade para remover, colocar e tudo mais. E o DWM acaba por trazer para mim o que eu precisava e ensinar low-level programming num nível ainda mais extraordinário. Que daqui para frente, se eu acabar por escolher manter o X11 de novo ao invés do Wayland, que eu tô meio ainda decidindo se eu vou fazer isso ou não, porque eu não vejo a grande desvantagem do X ainda, até começar a perder coisa mesmo. Porque uma das que pelo menos eu vi, que eu não sei se é verdade ou não isso, que o X está perdendo desenvolvedores de desenvolvimento a ponto de, tipo, não valer mais a pena trabalhar em cima dele. Porque eu entendo, sabe? É complicado, especialmente com o X11, que por muito tempo foi o default. E ele tem uma grande vantagem que ele é muito lento o desenvolvimento dele, porque ele é muito grande, ok? Ele é velho e grande, ele tem mais de 40 anos, sabe? É um projeto muito verboso. Então, manter um negócio desse funcionando e seguro e tudo mais, assim, exige tempo e, né, trabalho. E se a gente for delegar trabalhos que tem dentro dele para, sabe, não compositing, é melhor. Mas igual eu ainda tô meio naquelas de tipo, ixi, Suckless ainda é muito bom. Eu ainda utilizo os D-Menu o tempo todo e eu adoro esse programa. E até agora eu só encontrei o B-Menu, que é uma alternativa para o D-Menu feito em Wayland. Mas eu tentei até atualizar algumas coisas dele para ser o máximo parecido com os patches que eu tenho e fazer ele funcionar. Infelizmente eu não consegui. Wayland is that hard, but... mas é o que é. De qualquer maneira, se vocês gostaram do vídeo, lembre de dar gosto e comentar abaixo. Qualquer coisa, just remember, just keep coding.